O Fortaleza vence o Corinthians no Castelão e assume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Já o time alvinegro se complica ainda mais na luta contra o rebaixamento. Bem, logo de início aqui eu queria falar que, como vocês podem perceber até pelo título do vídeo, esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho mais focado no Corinthians em si. Mas eu queria pedir esse perdão pro torcedor do Fortaleza, só que fazer o alerta que amanhã vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre essa campanha e essa evolução do Fortaleza e toda a evolução como instituição no geral e como o time ele vem melhorando para chegar nesse patamar que ele está agora de disputar e ser um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Então, esse vídeo de hoje é um pouquinho mais focado no Corinthians, mas eu também vou comentar do Fortaleza hoje. E amanhã o vídeo é completamente focado no Fortaleza, fechou? Então bora começar aqui pelas escalações. Os dois times eles vieram com o que tinham de melhor, né? O Fortaleza com o João Ricardo usando uma camisa em homenagem à necessidade da denúncia, né, da agressão contra a mulher no estado do Ceará. Uma campanha muito legal e muito benéfica que os dois times eles proporcionaram, né, nesse início de jogo. Na lateral direita a gente tinha o Brites, depois a gente tinha Kusevich, Cardona e Felipe Jonathan. Lucas Sacha e Hércules no meio de campo, né, ali na área da volância também. Breno Lopes, Pochettino e Iago Pikachu. E lá no ataque, Martin Lucero. Já do lado do Corinthians, o time ele veio com aquela escalação de 3 zagueiros que novamente foi repetida pelo Ramon Dias. Eu acho que ele realmente bateu o martelo que essa aqui é a melhor escalação possível para o Corinthians. E agora, provavelmente, o time só vai jogar com essa base. O time veio com Hugo Souza, que estava gigantesco, né, depois de pegar 3 pênaltis e classificar o time pela Sul-Americana contra o Bragantino. Um trio de zaga com Kaká, André Ramalho e Félix Torres. Nas alas, Mateuzinho e Matheus Bidu. Na volância, o Rian e o Charles. E ali mais do meio pro ataque, a gente tinha Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul. Bem, toda essa estratégia de jogo até do Corinthians, ela mudou bem cedo com a lesão do Thales Magno, né? Ele acabou deslocando o ombro logo com 3 minutos de jogo, né? A partida mal tinha começado. E o Corinthians já tinha perdido um elemento muito importante pro seu jogo, né? Porque o Thales Magno, diferentemente do resto do ataque do Corinthians, eu vou falar isso aqui no decorrer da partida, ele é quem tem confiança para fazer jogadas individuais e fazer gols. E aí acaba que ele acaba saindo lesionado e vem o Coronado. E aí o Corinthians ele é meio obrigado a mudar o estilo de jogo. Antes eu acho que o time ia sair mais para contra-ataque, utilizando muito de bolas enfiadas e bolas lançadas, principalmente com o Rodrigo Garro, para a velocidade do Thales Magno. Só que agora com o Coronado, o time ele começou a trabalhar mais a bola e tentar achar essas oportunidades de acordo com o bom trabalhar da bola e a paciência. E acabou que, cara, no decorrer dos jogos foi positivo para o próprio Corinthians. O primeiro tempo, no geral, foi um jogo extremamente parado e truncado, né? A gente tinha o Corinthians ele tendo a maior parte da posse de bola e tentando cadenciar o jogo, fechando muito bem os espaços do Fortaleza. Já o Fortaleza, ele é um time que ele gosta muito desse contra-ataque, velocidade, dos passes curtos, das tabelinhas. E eu via uma ansiedade muito grande no Fortaleza, com o time, quando ele recuperava a bola, ele tentava sair nessa velocidade afobada, tentando por qualquer custo, né, chegar no ataque do Corinthians, muitas vezes forçando cruzamentos, lançamentos, bolas enfiadas, e na maioria das vezes errando, porque o Fortaleza eu acho que ele estava pecando muito nessa ansiedade. Se o Fortaleza ele trabalhasse essa bola com tranquilidade e aí sim saísse na velocidade, o Corinthians ele eventualmente iria abrir alguns espaços e o Fortaleza conseguiria atacar com essa tranquilidade maior. Só que o time, ele tava muito afobado. Eu não sei se isso aí é pressão pela vitória, né? Porque agora o Fortaleza é um seríssimo candidato ao título do Campeonato Brasileiro e acaba que essa pressão ela recai mais sobre os jogadores. Isso pode acabar afetando a forma com que eles jogam. E aí o primeiro tempo ele teve essa qualidade muito precária, muito por conta disso. O Corinthians ele estava satisfeito, afinal um empate contra o Fortaleza era um bom resultado, ainda mais sendo fora de casa. E também olhando para a situação do Corinthians, né? Que está na zona de rebaixamento e precisa pontuar a qualquer custo. E, consequentemente, o time ele não dava espaço e tentava sair nessa construção lenta. Já o Fortaleza, muito afobado. E aí a gente chega aqui numa das grandes chances da partida. O Corinthians, ele consegue chegar no campo do Fortaleza trabalhando essa bola. A gente tem o Rodrigo Garro pegando essa bola ali mais ou menos na intermediária. Ele faz um passe na lateral pro Matheus Bidu, que ele sobe e ele consegue cruzar essa bola na medida pro Pedro Raul. O Pedro Raul, que tava no meio ali da área, quase na pequena área. Cara, o cruzamento do Matheus Bidu, ele foi na medida. Tudo que o Pedro Raul ele tinha que fazer é o que um atacante médio, um atacante decente, pra falar o mínimo, um atacante, cara, um moleque de 17 anos que acabou de subir da base, ele faz esse gol do Pedro Raul, que é só você se jogar na bola. E aí o Pedro Raul, ele faz um movimento completamente errado,
e ele consegue, não sei como, chutar a bola pra cima. Tudo que ele tinha que fazer era jogar a perna dele pra bola, que ela iria reto. O João Ricardo já estava morto no lance, né? Já estava muito longe dessa bola. O Pedro Raul, ele empurraria essa bola sozinho pra fazer o gol. E ele conseguiu chutar a bola pra cima. Gente, é algo muito sério. O Pedro Raul, ele tava embaixo da trave praticamente, na entrada da pequena área. Ele só tinha que empurrar a bola pra frente. E ele conseguiu não finalizar. Ele chutou pra fora. Ele não finalizou essa bola gol. O Corinthians, ele terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização. Porque o Pedro Raul, ele não conseguiu concluir essa chance claríssima a gol. É de uma incompetência. E eu vou falar isso mais na parte final do vídeo, né? Que eu vou esmiuçar toda essa situação do Corinthians. Mas, cara, é inacreditável o que o Pedro Raul fez. É inacreditável. E aí, depois, né, desse lance bizonho do Pedro Raul, que ele conseguiu nos proporcionar, o Fortaleza, ele realmente deu essa baixada naquela ansiedade. Ele percebeu que se ele realmente trabalhasse essa bola, cadenciando um pouquinho mais o jogo, esperando os espaços aparecerem, esses espaços apareceriam e o time conseguiria chegar com mais perigo. E aí o time, ele realmente fez isso, cadenciou um pouquinho mais o jogo e conseguiu criar melhores oportunidades. O Fortaleza, ele ainda não conseguia chegar na área com muito ímpeto, sem ser em cruzamentos que geralmente fracassavam. Só que ele conseguia chegar mais ali na entrada da área e fazer alguns chutes. Esses chutes que não eram muito perigosos, né? O Hugo Souza, ele basicamente agarrava todas essas bolas, mas o Fortaleza, ele estava melhorando no jogo. Enquanto o Corinthians, ele ainda conseguia fechar esses espaços e evitar chances mais perigosas do Fortaleza. E o primeiro tempo ele termina nesse cenário. O primeiro tempo, no geral, ruim, em que você teve uma grandíssima chance para sair gol, só que por incompetência, o Corinthians, ele não conseguiu marcar esse gol. E logo pro segundo tempo, né, o Ramon Dias, ele olhou pro time, ele percebeu, tá bom, a gente tá indo bem contra o líder do campeonato. Então eu acho que eu posso, talvez, abrir um pouquinho mais de espaço. O Corinthians, ele percebeu que ele não precisava ficar completamente fechado na zaga, e ele percebeu que tinha jogo. Se o Corinthians, ele fosse um pouquinho mais para ataque, ele talvez conseguisse ganhar essa partida e ter um respiro na luta contra o rebaixamento. Então já faz logo 3 alterações de cara. Ele tira o Remo Gustavo e coloca o Ranieri. Ele tira o Pedro Raul, que perdeu aquele gol bizonho, e colocou o Yuri Alberto, que... Assim, o Corinthians, ele é pior com o Pedro Raul, só que com o Yuri Alberto ele ainda é ruim. Cara, é incrível como você se sente numa areia movediça que não tem saída com esse ataque do Corinthians. É triste, cara. É triste. E além disso, saiu o Félix Torres e entrou o Romero. E aí o Corinthians, ele basicamente abandonou aquela estratégia de 3 zagueiros na fase da construção. Iria construir com 4 zagueiros e para fechar, o Ranieri, ele cairia como esse terceiro zagueiro e fecharia mais o time. E cara, isso aí surtiu efeito logo no início do segundo tempo. O Corinthians, ele conseguiu abrir mais espaços com o Yuri Alberto, que estava atacando mais em velocidade, e com o Romero, que ainda colaborava, né, para ganhar essa velocidade, também para dominar essa bola, cadenciar mais o jogo na parte do ataque. E aí, cara, a zaga do Fortaleza, ela vacilou bastante, não marcou o Yuri Alberto, e o Charles, ele achou um lançamento sensacional, assim, um lançamento extraordinário. E ele consegue achar o Yuri Alberto livre, ele ganha a velocidade dos zagueiros, e você tem um lance... Eu não sei qual é... Assim, eu acho que o do Pedro Raul é mais impressionante do que esse daqui. Só que esse daqui também impressiona pela incompetência do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele tá sozinho com o goleiro, correndo. A zaga do Fortaleza vindo desesperada atrás do Yuri Alberto pra tentar recuperar ele e não tomar o gol. O Yuri Alberto, ele tem todo o tempo do mundo pra olhar pro goleiro, olhar pro João Ricardo, que já tava adiantado, e finalizar. Ele enrola, a zaga chega, ele não finaliza. Ele fica sozinho com o João Ricardo na velocidade, sem zaga, e ele não finaliza. Aí a zaga do Fortaleza consegue chegar, consegue travar o Yuri Alberto, ele ainda tem a pachorra de tentar cavar um pênalti para tentar tornar toda aquela incompetência dele de não conseguir finalizar essa bola sozinho com o João Ricardo. Um dos melhores contra-ataques que o Corinthians teve no jogo, um dos lances mais claros para o Corinthians fazer um gol, ele não finaliza e ainda tem a pachorra de tentar cavar um pênalti. Naturalmente não foi nada. E aí o jogo seguiu com o Corinthians perdendo a segunda chance clara do jogo. Se o ataque do Corinthians ele fosse minimamente competente, já estava 2-0 nesse momento. O Corinthians estaria metendo 2-0 um dos candidatos a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Quando eu falo que esse time do Ramon Dias ele joga futebol, eu não tô brincando. O Ramon Dias ele conseguiu consertar a zaga do Corinthians, que era uma peneira com o Antônio Oliveira. Tem um goleiro que está em gigantesca fase, monumental fase, que é o Hugo Souza. Consegue bloquear o meio de campo, faz uma boa marcação no meio de campo. Tem um meio criativo que é um absurdo. O Garro, eu tenho dó do Garro, eu já falei isso aqui no pós-jogo do jogo contra o Bragantino. Eu tenho dó do Garro.
O tanto de chance que esse cara cria para os atacantes perderem porque eles são incompetentes é inacreditável. O Garro, cara, eu não sei como ele... O Garro acabou de renovar o contrato com o Corinthians. Eu não sei como ele aceitou essa renovação. Cara, é inacreditável. Ontem ele fez 3 passes mágicos. O Coronado mesmo que entrou, ele ainda deu 2 belíssimos passes pro Yuri Alberto. E o time no ataque é incompetente pra finalizar. O Corinthians não consegue finalizar bem. E não é como se fosse o lateral, o volante chegando. Não, são os atacantes. O problema do Corinthians são os atacantes. Pedro Raul, que é horroroso. O Yuri Alberto, que não sei o que aconteceu com ele. Todo o futebol que ele tinha foi sugado. Cara, é inacreditável. Essa é a palavra, inacreditável. O Corinthians poderia ter aberto 2-0, como eu já falei, nesse jogo. E não fez. E aí, naturalmente, né, aquele velho ditado do futebol, quem não faz leva. E leva o gol como? Cara, o Fortaleza, assim, ele não vinha fazendo um bom jogo. Muito da estratégia do Fortaleza, como eu já disse, tem essa questão de atacar em velocidade e tal, e o Corinthians conseguia fechar muito bem esses espaços. Aí chega o Vojvoda. O Vojvoda é um técnico excepcional. Ele viu o problema do time, ele viu onde o Fortaleza tava errando, e ele decidiu mexer. Ele coloca aqui, cara, Emmanuel Martinez e o Tinga, e logo depois o Moisés no lugar do Breno Lopes, que não fez nada na partida. E com todas essas alterações, o Fortaleza ele melhora muito no jogo. Assim, muito mesmo. O Fortaleza ele consegue agora marcar melhor os ataques do Corinthians, que ele estava tendo uma dominância, principalmente nesse segundo tempo, muito grande. Aí com a chegada do Moisés, o Moisés, cara, ele entrou muito bem no jogo. Ele começa a fazer um salseiro ali pelo lado direito do Corinthians, que não conseguia marcar ele. E o Fortaleza ele conseguiu recuperar essa bola. E assim, o Corinthians ele ainda tinha posse, ele chegava mais no ataque, só que o Fortaleza, quando ele contra-atacava, o Fortaleza contra-atacava bem. O Fortaleza levava perigo nos contra-ataques. E justamente nesses contra-ataques que o Fortaleza agora ele chegava com mais ímpeto, você teve o lance da marcação do pênalti. Você tem uma bola enfiada na área, a bola chegaria no Lucero, só que aí o Kaká acaba derrubando ele e é marcado o pênalti para o Fortaleza. Aí você tem a chamada do VAR e na verdade o Kaká ele toca na bola antes do Lucero. Pra mim, pênalti muito bem anulado. O Kaká realmente corta a bola antes do Lucero e aí realmente não tem o que se discutir. E aí o Corinthians, né, agora meio aliviado por não ter tido esse pênalti contra, vai lá o Rodrigo Garro e ele acha uma bola, cara, bizarra. Cara, é uma bola maravilhosa o que ele acha. Ele bate de 3 dedos sem dominar a bola. Ele consegue lançar essa bola no meio dos 3 zagueiros do Fortaleza. O Yuri Alberto ele chega, ele consegue deslocar o João Ricardo. Nesse lance o Yuri Alberto foi bem. Nesse lance o Yuri Alberto ele conseguiu finalizar. No lance que ele tá mais pressionado, ele consegue tirar do goleiro. E no lance que ele tá sozinho, no contra-ataque, sozinho com o goleiro, sozinho, ele não consegue finalizar. E aí, assim, o Corinthians, além de ter muito incompetente no ataque, ele também não tem sorte. Que aí vem o Cardona e ele consegue tirar a bola em cima da linha, garantindo o 0-0 no momentâneo, né, no placar pro Fortaleza. E aí o Corinthians, né, mais uma vez se via. Constrói, tem chance, muita chance. Ou perde por incompetência, ou perde por méritos do outro time. E aí a gente tem o lance do gol. O Moisés, que eu falei que já tinha entrado fazendo um salseiro ali na lateral direita do Corinthians, né? E os volantes também não estavam conseguindo marcar ele. Ele pega essa bola, faz uma jogada individual, deixa tanto o Ranieri quanto o Charles, que não conseguiram dar um bote nele, faz uma falta, nada, no chão. Deixa o Mateuzinho também perdido, ele consegue tocar pro Lucero, o Lucero ele encontra o Pikachu sozinho no meio da área, o Bidu não marcou o Pikachu, o André Ramalho não marcou o Pikachu, o Kaká não marcou o Pikachu. E aí o Pikachu ele finaliza pra fazer 1-0 pro Fortaleza. E aí é aquilo que eu já falei. Velho ditado do futebol, quem não faz leva. O Corinthians ele poderia ter feito 2, 3 gols tranquilamente contra o Fortaleza. Poderia, na hora que saiu esse gol aqui do Fortaleza, poderia estar 3-0 pro Corinthians. Se não fosse a incompetência do ataque do Corinthians, e agora sim um ponto positivo pro Fortaleza, que é a qualidade do Cardona em tirar aquele lance que o Roberto ia fazer o gol. E aí, cara, a bola pune. Se você não vai fazer o gol, você vai acabar levando. E aí, nesse final de jogo, foi um Deus nos acuda, o Corinthians tentando mandar a bola na área para tentar achar algum milagroso. Não aconteceu, o Fortaleza ele conseguiu se segurar bem, e aí fez valer o fator casa. O Fortaleza ele sai com essa vitória, sai com a liderança, um fator gigantesco, aí a festa maravilhosa da torcida do Fortaleza no final do jogo. O Fortaleza ele apresenta aquilo que um time que quer ser campeão, ele tem que apresentar. Nos jogos que você vai mal, você vai lá e ganha mesmo assim. E o Fortaleza ele fez isso ontem. Não foi o jogo esplendoroso do Fortaleza. O Fortaleza teve sim chances e ele não foi amassado. Mas o Corinthians, no geral da partida, ele teve as melhores chances para fazer o gol. E não fez pelos motivos já citados. O que o Fortaleza está fazendo, ele tem que ser muito aplaudido. O torcedor ele tem que ficar assim feliz.
E no sábado a gente vai ter uma verdadeira decisão para esse Campeonato Brasileiro, que é Botafogo e Fortaleza lá no Newton Santos. Esse jogo, pra mim, mais do que tudo, ele vai bater no martelo. O Fortaleza ele pode brigar pelo título brasileiro ou o Fortaleza não pode brigar por esse título brasileiro. Pra mim, o Fortaleza ele tá no bolo e ele vai ser até o final do campeonato um dos favoritos. E é, na minha opinião, o favorito momentâneo. Afinal, tá na liderança com jogamentos. Só que esse jogo contra o Botafogo, ele vai realmente bater o martelo, ele vai elevar a torcida a um outro nível. E você ainda tem um fator que colabora pro Fortaleza, que se perder, ainda assim pode ser líder, porque tem os jogamentos. Esse trabalho do Vojvoda, ele tem que ser valorizado, como eu disse. Eu vou parar por aqui, né, nessa análise do Fortaleza, porque eu quero fazer um vídeo especial amanhã, trazendo toda essa jornada do Fortaleza para chegar nesse nível onde ele tá agora. E agora, cara, eu tenho que falar do Corinthians, que é um papo sério. Minha opinião, eu não acho que o Corinthians ele tá rebaixado como muito torcedor prega. Eu acho que você cantar rebaixamento assim antes da hora é errado. Só que a gente também tem que encarar a realidade. Um time que tem uma defesa que não é 100% constante, não é a melhor defesa do campeonato. O Ramon Dias ele deu um jeito nessa defesa, mas ainda não é excelente. Um time que cria chance pra caramba, cria muitas chances por jogo e não faz o gol. Cara, isso aqui, tudo isso que eu falei, é roteiro de time rebaixado. A única coisa que não segue esse roteiro é o fato do Corinthians não ter tido 3, 4 treinadores na temporada. Eu acho que o Ramon Dias ele vai ficar até o final. E o Hugo Souza, ele tá fazendo um campeonato excepcional. Desde que ele chegou no Corinthians, ele vem jogando pra caramba. Ontem o Corinthians perdeu, mas ele colaborou pra manutenção desse resultado. É um sentimento de impotência. Porque você vê que o time ele evolui. O Corinthians, ele pratica o futebol. Como eu falei, de acordo com esse vídeo aqui, o Corinthians poderia muito bem ter ganhado esse jogo ontem. Na hora que o Fortaleza fez o gol, poderia estar 3-0 pro Corinthians. Só que o time, ele tem uma incompetência. E assim, essa é a palavra. Eu poderia ser muito mais duro aqui do que falar incompetente. Porque tem certo nível que parece sacanagem. Mas, cara, é uma incompetência no ataque. Seus dois atacantes. Eu não sei se é falta de confiança, porque o que não falta é apoio da torcida. Eu não sei se só falta qualidade técnica, porque assim, cara, é inacreditável. O gol que o Pedro Raul perde, o gol que o Yuri Alberto perde, cara, são lances que os jogadores com mínimo de qualidade e confiança fazem. Cara, o João Ricardo ele tava morto no primeiro lance. O João Ricardo tava adiantado no segundo lance. É revoltante. O Ramon Dias, ele falou no pós-jogo, né? Porque o repórter ele fez uma pergunta excelente, perguntando qual a diferença entre o Vasco de 2023 e o Corinthians de 2024. E ele falou, curto e grosso, um centroavante goleador em boa fase. É exatamente isso que falta. O Corinthians ele consegue se segurar na defesa, tem um goleiro que tá salvando o time quando precisa, consegue marcar bem no meio campo, tem um meia criador fora do normal. O Garro ele é um dos melhores meias do campeonato. Só que ele não é reconhecido porque esse ataque patético do Corinthians, ele não consegue marcar o gol. Esse ataque patético do Corinthians não consegue fazer o mínimo e converter as milhares de chances que o Garro ele cria. Ontem, só no jogo de ontem, o Garro criou 3, 4 chances claras pro Corinthians conseguir fazer o gol. Além do Coronado que também criou chances. E aí falta o ataque. Cara, não adianta nada você fazer. Você tem uma boa defesa, boa, entre algumas aspas, um bom meio campo que cria oportunidades, e você tem um ataque patético. O Corinthians, ele gastou mais de 200 milhões para montar esse elenco. Eu sei que tem todas as questões da diretoria antiga e da diretoria atual. As duas têm culpa. Só que você gastar 200 milhões e você não contratar um centroavante digno para vestir a camisa 9 do Corinthians, é revoltante. Assim, trazendo aqui uma informação, né? O Corinthians, teoricamente, vai assinar com o Héctor Hernandes, um atacante espanhol de 28 anos, que ele estava no Chaves na temporada passada, foi companheiro do Hugo Souza. O Chaves que acabou rebaixado na Liga de Portugal. Só que esse cara, ele fez 14 gols pelo Chaves. E aí você pode pensar, tá bom, 14 gols não é um número tão bom. E aí, ainda assim, o Corinthians vai contratar um centroavante de um time rebaixado de Portugal. Só que vocês têm que ter noção, desses 14 gols, eles correspondem a 45% de todos os gols do Chaves no ano. E você ainda tem o outro fator que o Héctor Hernandes, ele era bizarramente mal municiado no Chaves. Assim, a única esperança que eu tenho atualmente pro Corinthians, pra resolver esse ataque do Corinthians, é esse cara chegar e ele realmente aproveitar a chance que o Garro cria. Porque com o Yuri Alberto, o Corinthians não vai se salvar do rebaixamento. E com o Pedro Raul, muito menos. A esperança do Corinthians, eu acho que vai ser esse cara aqui, ele chegar e fazer gol. Ou o Augusto Melo finalmente exercer o trabalho de presidente, tomar vergonha na cara
e contratar um atacante bom. Porque contratar o Pedro Raul por 25 milhões de reais é patético e realmente não adiantou de porra nenhuma e só vem piorando o Corinthians. Teoricamente, esse cara ele deve estar inscrito no bid, né, juntamente com o volante Martinez, que chegou dos Estados Unidos. E aí eu acho que o Corinthians ele pode melhorar talvez tendo como base nisso. Só que agora, tirando previsão, bora encarar a realidade. O Corinthians ele figura atualmente a 18ª posição do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele é o único time dessa região, né, que tá brigando contra o rebaixamento. Ele e o Vitória, perdão. Que tem todos os 24 jogos do campeonato concluídos. Assim, à frente do Corinthians que vão brigar contra o rebaixamento, na minha opinião, e que tem jogos a menos. Fluminense, Criciúma, Bragantino, Grêmio e Juventude. Todos esses daqui têm ou 1 ou 2 jogos a menos que o Corinthians. Tudo bem, alguns desses times aqui vão se matar nesses jogos a menos, né, são confrontos diretos, mas ainda assim, a situação do Corinthians ela tem que ser encarada com seriedade. A situação do Corinthians ela é preocupante. Cara, o Corinthians ele tem média de time rebaixado. 24 rodadas e 22 pontos. Isso é muito preocupante. Se o Corinthians ele ficar empurrando com a barriga e não ganhar de imediato no Campeonato Brasileiro, o pior vai acontecer. Como eu disse aí pelo título do vídeo, toda essa situação, todo o contexto do Corinthians, extracampo terrível, toda a situação do time jogar bem e não ganhar, ainda tendo os jogos a mais, são situações de time rebaixado. Esse contexto é de time rebaixado. O Corinthians ele tem que abrir o olho. E assim, quando eu falo da incompetência do ataque do Corinthians, e que isso aí é o principal problema do Corinthians, e o principal culpado pelo Corinthians estar nessa situação de merda, eu não tô brincando. Assim, vou puxar aqui por baixo, tá bom? Por baixo. Fazer um pequeno levantamento aqui de quantos jogos o Corinthians ele deixou de pontuar por conta do seu ataque. Cuiabá em casa, perdeu 2 pontos. O jogo terminou empatado. Grêmio em casa, o jogo em que o Yuri Alberto ele perdeu uma chance até que semelhante à do jogo passado. Terminou empatado, mais 2 pontos. 4 pontos no total o Corinthians ele desperdiçou por conta de incompetência no seu ataque. Juventude em casa com 2 jogadores a mais. Em casa contra o Juventude com 2 jogadores a mais. Mais 2 pontos. 6 pontos desperdiçados. Bragantino em casa amassando, tendo chances que os atacantes, novamente por incompetência, perderam todas. Mais 2 pontos. 8 pontos. 8 pontos que o Corinthians desperdiçou por hora no Campeonato Brasileiro. Fluminense, fora de casa. Com 3 minutos de jogo, o Pedro Raul ele sai sozinho contra o Fábio e ele toma um tapa na mão e ele desiste de atacar. Ele não finaliza. Lance até semelhante com o do Yuri Alberto ontem contra o Fortaleza. Mais 2 pontos, 10 pontos. O Corinthians já desperdiçou 10 pontos. E o Fortaleza ontem? Que assim, vamos falar curto e grosso agora. Se o Pedro Raul e o Yuri Alberto convertem as chances, o Corinthians teria ganhado ontem. 13 pontos. O Corinthians ele jogou no lixo por conta de incompetência do seu ataque. 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos colocar assim esses 13 pontos aqui agora na tabela do Corinthians. O Corinthians atualmente tem 22 pontos. Bota esses 15 pontos aqui na tabela do Corinthians. O Corinthians vai a 35. O Corinthians estaria em 8º colocado. Se o Corinthians ele tivesse um centroavante decente no seu elenco, ele estaria na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians ele tem um Veguete, igual o Vasco do ano passado, o Corinthians ele estaria em 8º. O Corinthians ele estaria com a questão do rebaixamento morta, podendo brigar por títulos na Copa do Brasil e na Sul-Americana, porque tem futebol para isso. O Corinthians contra o Fortaleza, embora tenha perdido, ele apresentou futebol que pode competir contra um dos principais times do futebol brasileiro. Ontem o Corinthians ele conseguiu jogar futebol e levar perigo para o Fortaleza. O Fortaleza ele teria perdido ontem se o Corinthians ele tem um atacante decente. Estão entendendo toda essa situação aqui que eu tô falando? É inacreditável isso. O problema com o Antônio Oliveira era que o time ele não jogava futebol. O Ramon Dias ele chega, ele resolve tudo isso. E sabe qual é o principal problema do Corinthians agora? A incompetência dos seus atacantes. O Corinthians ele não consegue chutar a gol. O Corinthians ele não consegue fazer o gol, que é a parte mais importante do futebol. Ele faz todo o resto bem, menos isso. Essa questão tem que ser solucionada. Se o Corinthians ele continuar com esses atacantes, com Pedro Raul, com o Yuri Alberto, o Corinthians será rebaixado. Acho que já está rebaixado? Não. E discordo bastante de quem já crava esse rebaixamento. Só que eu acho que tem que abrir o olho. A chance ela existe e ela nunca foi tão grande. O Corinthians agora ele tem 14 jogos restantes. 14 jogos que tem no meio jogos complicadíssimos contra Flamengo e o Botafogo, que são, no caso, os 2 próximos jogos. E os jogos
que o Corinthians é obrigado a pontuar. Como, por exemplo, o Cuiabá, mesmo sendo fora de casa, e o Atlético Goianiense, que é em casa. O Corinthians, ele tem que acordar pra vida. O Augusto Melo, ele tem que acordar pra vida e ele tem que contratar um atacante bom. Se esse Hector Hernandes, ele realmente vier, ele tem que chegar e fazer gol. Porque o Corinthians, ele precisa disso. O Corinthians, ele não precisa melhorar atualmente a zaga, o gol ou o meio de campo. O Corinthians, ele precisa melhorar o ataque. O ataque do Corinthians, ele tem que deixar de ser incompetente, tomar vergonha na cara e ir lá e fazer gol. Só pra finalizar, Alberto e Pedro Raul recebem num conjunto por volta de 2 milhões e 300 mil reais por mês. O Corinthians, ele tem a terceira maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. E esses dois jogadores que não conseguem finalizar uma bola a gol colaboram para essa folha. Queria só deixar essa pequena reflexão aqui pro final. No mais é isso. Assim, temporada absurda, história absurda do Fortaleza. Amanhã, como eu já disse, tem vídeo aqui no canal. E eu quero muito falar desse Fortaleza, porque, cara, embora eu torça pro Corinthians, tá? É evidente, até mesmo pela bronca que eu fiz aqui nesse vídeo, até pelo cenário do canal. Cara, eu gosto muito do Fortaleza. Tudo que o time ele fez para ele conseguir sair da situação terrível em 2017, para chegar agora onde ele tá, foi feito com muito trabalho duro. E eu não quero me cortar pro vídeo de amanhã. Então eu vou parar por aqui mais ou menos. Só que é muito bonito o que o Fortaleza tá fazendo. Já pelo lado do Corinthians, tem que tomar vergonha na cara e começar a trabalhar. Porque a gente tá na 24ª rodada, o segundo turno ele já começou, o Corinthians ele já perdeu muitos pontos por incompetência nesse segundo turno, e se continuar assim, vai terminar rebaixado e vai demorar para subir. Se o Corinthians ele é rebaixado com esses 2 bilhões e meio de dívidas, o Corinthians ele demora para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro novamente. Tem que acordar, e o quanto antes. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. É isso, e até o vídeo de amanhã.